passado eu tive sido numa palestra, numa situação que eu estava passando por uma questão de saúde e fiquei bastante contente de ter recebido o convite de estar retornando de uma forma um pouco diferente, para poder passar algumas ideias, na verdade, para vocês, algumas interpretações, talvez, né, de estudos que eu faço, ou até que a gente vai aprendendo durante o período que a gente vai participando, né, do Espiritismo. Me pediram para apresentar a vocês sobre o tema Homem de Bem. Estudei algumas coisas que a gente acaba, quando estudando um assunto, a gente acaba puxando para a nossa vida muita coisa, né? Porque tudo que a gente lê no Evangelho ou no Livro dos Espíritos tem a ver com a nossa vivência aqui, ou com a nossa experiência, né, encarnados. No Livro dos Espíritos, na questão 918, fala da seguinte forma: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. No Evangelho, segundo o Espiritismo, ele também fala sobre essas questões no capítulo 13, no capítulo 17, item 3. Eu vou expor aqui algumas ideias, as ideias principais do texto, porque o texto é um pouco longo e não é o que realmente interessa, e fica um pouco mais difícil da compreensão. A primeira ideia fala sobre o homem de bem que pratica a lei de Deus, né? A gente tem como grande exemplo, ou como é que eu vou dizer, como o grande modelo para nós, Jesus, que esteve aqui na Terra praticando, na verdade, todas essas, a ideia de ser um homem de bem. E parece muito simples. Eu até andei estudando sobre a questão da história de Jesus e ele viveu 33 anos, e é interessante que ele teve fases da vida, assim, uma fase de 12 anos aos 30, em que não se tem muita informação, mas a informação que nós temos é que ele trabalhou durante todo esse período e ele, na verdade, levou a prática do bem, de homem de bem, dentro da própria família e das pessoas que ele interagia. Então, essa experiência desse período, que não é tanto falado, é a experiência que nós temos, né? O nosso primeiro contato são com as pessoas da nossa família, né? Perante Deus, todos somos irmãos. Mas como é difícil a gente ter uma relação, como eu vou dizer, a gente já tem tantos conflitos em família que se torna bastante difícil a gente resolver conflitos fora da nossa família. Então essa questão de Jesus, eu também li um outro livro bem interessante que fala sobre como nós vamos lidar com os conflitos com pessoas que a gente não conhece, ou com nossos irmãos perante Deus, se a gente não consegue lidar com conflitos internos, com um irmão, com um filho, com pai, com mãe, que muitas vezes por pequenas desavenças as pessoas ficam anos sem conversar, ou às vezes até desencarnam, sem voltar a conversar com pessoas que a gente está aqui para aprender a amar. Então, como nós vamos saber lidar, como nós vamos poder amar ao próximo, amar a nossos irmãos, que a gente não tem nem conhece, sem antes ter a experiência de família? E dentro da vivência de Jesus, esse período trabalhou muito isso. Ele levava alegria e amor para dentro da casa dele. Ele trabalhou com o pai dele, ele tinha uma relação muito amorosa e muito feliz dentro da própria família. Posterior a isso é que ele começou
a sair e andar com os apóstolos e conheceu, teve amigos e começou a divulgar Deus ou levar a palavra de Deus para todos os outros seres humanos. Então, assim, hoje eu vejo que realmente assim, a gente tem muitos seres humanos que são homens de bem, que são grandes exemplos para nós. Eu queria mostrar um vídeo, mas a gente não conseguiu colocar aqui. A gente tem Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, várias pessoas que aplicaram muito bem as ideias principais que tem o Evangelho. Então, voltando à questão do item, o homem de bem pratica a lei de Deus, ele fala o seguinte dentro do Evangelho, que o homem teria que praticar a lei de justiça, caridade e amor na sua maior pureza. O homem de bem, ele interroga a própria consciência sobre o benefício e não os atos praticados. Se fez o bem, poderia fazer mais? Essa é a pergunta. Você pode fazer o bem, você faz o bem. Mas será que você não poderia fazer mais do que aquilo que você está fazendo? Ah, não, é suficiente isso que eu fiz. Ah, eu ajudei aquela pessoa que estava passando fome. Não poderia fazer mais que isso? É a superação do bem. O bem é sempre. E isso é o que fala muito bem o Evangelho sobre a prática da lei de Deus. Outra coisa que ele fala muito é: você fez aos outros tudo que você gostaria que fizessem para você? E isso é uma coisa que é muito complicado para nós seres humanos, porque a gente sempre faz até um limite, porque a gente espera que o outro faça. A gente sempre espera ter uma retribuição do amor, do tempo, né? Do tempo que a gente está dedicando para a pessoa, pelo bem que a gente faz pela outra pessoa. E essa questão de você esperar esse retorno das outras pessoas, às vezes tu se limita a não fazer mais o bem. E aí você não está seguindo, na verdade, o meu modelo de Jesus. Jesus nunca esperou que fizessem o bem para ele. Ele sempre fez o bem sem qualquer cobrança. Ele curou pessoas, quando que ele, até no casamento de um dos melhores amigos dele, ele não tinha mais comida e ele conseguiu aumentar a produção de comida, de vinho. E ele nunca fez isso para ter algum retorno. E nós, seres humanos, a gente tem muito isso, né? De que a gente, não, eu já estou ajudando. Mas não é eu já estou ajudando. Você pode fazer um pouco mais, um pouco mais. A gente não precisaria estar se limitando. É claro que a gente está aqui por uma questão de evolução. A gente está ainda dando os primeiros passos, né? A gente está muito aquém de Jesus. Mas a gente teria que toda vez estar pensando assim: será que eu não posso fazer um pouquinho mais? Será que isso que eu estou fazendo é o suficiente? Será que aquela pessoa faria um pouco mais pela gente? Então o que eu poderia fazer a mais por ela? Um outro item que é muito forte também em relação a essa ideia do homem de bem é que ele é portador de fé verdadeira. Aí fala assim: fé absoluta em Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria. Nada acontece sem sua permissão e se submete à sua vontade. Tem fé no futuro, colocando todos os bens espirituais acima dos bens temporais. Nós não temos olhos para ver espiritualmente as outras pessoas. Então a gente acaba vivendo aqui no planeta Terra de uma forma muito materialista. E a gente tem bastante dificuldade de ver essa questão espiritual acima dos bens materiais e acima do tempo, porque a gente está num pequeno espaço de tempo da nossa vida eterna aqui. Aqui a gente está encarnado e iremos vir outras vezes para cada vez evoluir um pouquinho, dar um passinho à frente. E a gente não consegue, assim, materialmente, tá visualizando que existe um longo caminho pela frente. E a gente acaba deixando para depois. Não, depois. Porém, essa questão da fé absoluta em Deus tem a ver com a gente estar num mundo de provas e expiações.
Então, muitas pessoas passam por doenças, muitas pessoas têm contratempos, sofrimentos, que se a gente tiver uma visão de fé em Deus, a gente consegue entender que isso faz parte a gente precisa ter fé que Deus está fazendo isso para o nosso benefício. Eu quero voltar um pouco a essa questão da doença que eu passei, que para mim foi algo que foi um divisor de águas na minha vida. E eu acho que esse item é muito forte para mim, que é em relação à fé verdadeira. Porque até eu ficar doente, eu era muito, digamos assim, cética em relação a essa fé, né? Quem é Deus? Quem é Ele? Né? Por que Ele existe? Até eu ficar doente. A minha ligação com o Espiritismo aconteceu antes de eu ficar doente e, na verdade, eu estudei por algum tempo aqui, né, nesse centro, por mais de 2 anos. E mesmo assim eu era muito cética, muita coisa eu questionava. Quando eu fiquei doente, as pessoas até me perguntaram: mas tu não condenou a Deus? E foi ao contrário. Na verdade, a doença trouxe para mim a crença absoluta em Deus. Porque eu não consigo acreditar que Deus seria tão ruim a ponto de deixar as pessoas doentes se não tivesse algum objetivo, ou se a gente não sofresse por um grande objetivo. E aí tudo que eu estudei dentro do Espiritismo em relação a esse amor de Deus por nós, eu tive certeza que aquilo ali fazia parte de uma prova, já que eu não tive a humildade de acreditar em Deus, que Ele era verdadeiro. A doença me fez eu ver que a gente pode sim acreditar em Deus e que aquilo faz parte do nosso crescimento. Então, essa questão dos sofrimentos, tudo é passageiro. Para mim foi passageiro. A gente sabe que a qualquer momento a gente pode ficar doente, pode ocorrer uma outra perda, um sofrimento, a perda de um ente querido. Mas isso é passageiro, porque a gente está por um período muito curto aqui. E cada acontecimento que nós temos na vida, a gente precisa ver ele de uma forma, o que a gente tira de positivo. Todas as situações de sofrimento tem algo positivo. A gente sempre aprende. O final de uma relação, o falecimento de alguém, uma doença, a perda de um emprego. Eu vejo que isso são ciclos que finalizam e você tem que levantar para ir para o próximo. E você tem que tirar o melhor dali. Porque em todas as situações, se você faz escolhas, você perde, mas você ganha. Seja um emprego diferente, seja uma relação com uma outra pessoa, seja se tu perdeu não está se relacionando com alguém, tu pode ter mais amor e mais contato com os filhos, ou com o pai, ou com amigos. Então, em todas as situações, se a gente vai ver, sempre existe um aprendizado. E essa questão de eu ficar doente foi um grande aprendizado para mim, principalmente em relação à fé em Deus. Principalmente acreditar que aquilo era um momento passageiro e que em todas as situações a gente precisa encarar de frente. E mesmo sendo difícil, muitas vezes a gente tem que estar sorrindo, porque o nosso crescimento certamente vai influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque às vezes tem pessoas doentes que quem mais sofre é as pessoas que estão ao nosso redor e não a gente. E esse crescimento, essa evolução vai além de nós. Vai de encontro ao crescimento de outras pessoas. Então eu realmente acho que esse mundo de provas e expiações é necessário mesmo para a evolução moral. Porque são as situações difíceis que nos faz ver as coisas de uma forma diferente. Que faz com que a gente possa pensar onde é que eu errei? Onde é que eu posso ser melhor? Ou eu acho que eu tenho que lutar mais por isso. Ou eu acho que eu tenho que perdoar aqui. É só em momentos de conflitos, em momentos mais difíceis que a gente para e pensa: como eu vou lutar para sair daqui?
E aí vem essa questão de crescimento, que foi o que aconteceu comigo. É óbvio que, assim, na situação que eu passei, a gente sabe que pode estar acontecendo de novo. Para as pessoas que não estavam aqui, eu tive câncer. E a gente sabe que no momento que você tem uma doença crônica, de certa forma, e pode voltar a qualquer momento. Mas eu nunca deixei a peteca cair, sabe? Eu nunca pensei assim, não é dessa vez. Na verdade, eu pensei, não, se eu for, eu preciso fazer o melhor enquanto eu estiver aqui. E aí hoje eu acho que eu tenho muita coisa para fazer, eu acho que eu fiz muita coisa errada. Eu acho que eu ainda tenho que fazer bastante coisa aqui. Então, nós precisamos ver as situações ou os problemas que a gente tem na vida de uma forma diferente, com fé em Deus. E essa fé acreditando que tá tudo certo. A gente vai passar por dificuldade, mas daqui um mês as coisas vão estar diferentes, daqui um ano vai estar diferente. A gente está aqui por um período pequeno e que se a gente vai para outro local, a gente desencarna, vai para outro local e vamos voltar de novo, porque a gente tem muita coisa ainda a aprender. Tem muita coisa ainda a evoluir para chegar a ser um homem de bem. Um outro item bastante importante, que também fala sobre o homem de bem, é que ele é caridoso. Daí a gente volta à questão da caridade, que é algo que é muito falado, tanto nas palestras quanto em qualquer centro espírita, que é meio que a coluna, né, do espiritismo e de muitas outras religiões também. A caridade vai além. As pessoas muitas vezes pensam assim, caridade, eu vou lá, eu vou dar vou dar um presente para aquela pessoa, eu vou dar comida para aquela, aquele lá está passando fome. Isso faz parte. Mas a questão da caridade, a gente às vezes precisa dentro de casa, às vezes a gente não percebe que uma pessoa muito próxima a gente, ou um vizinho, ou um irmão, está precisando de um abraço. A gente liga muito a caridade com a questão material. E a gente muitas vezes acaba esquecendo que a caridade, a gente esquece da caridade espiritual. Do amar a outra pessoa, do carinho, da atenção que de repente uma pessoa está precisando e que aquilo tu doa sem esperar um retorno. Essa é a verdadeira caridade. A caridade que você faz é você se doar sem esperar um retorno. E essa caridade não é só o material. A caridade é a tua dedicação, é a tua doação, é um sacrifício seu, mas que isso te leva à satisfação. É você se doar sabendo que aquilo te faz bem, sem você precisar ter um retorno. O retorno é a própria satisfação de ver a outra pessoa melhor, de você ver que você não precisa que ele te dê um retorno, mas e o teu ato que realmente foi importante. O pensar também no próximo antes da gente, né? Então, assim, nós sempre pensamos, eu quero fazer isso, e o ser humano tem muito isso do egoísmo, né? Do eu primeiro, eu em primeiro lugar. E ali está uma questão que vai contra a questão do homem de bem, porque o homem de bem sempre pensa no próximo, sempre pensa em fazer bem para o próximo antes de si mesmo. Então, o amar o próximo no momento que você está amando o próximo, que você faz o bem para o próximo, automaticamente tu faz o bem para si mesmo. E nós aqui no planeta Terra, a gente tem muito assim, primeiro eu, depois o próximo. Isso é uma coisa, é nossa, né? É uma imperfeição nossa que a gente está aqui para mudar. A gente vai demorar muito para chegar ao ponto de ser como Jesus, que deu a vida dele por nós. Mas assim, às vezes a gente pensar um pouquinho no próximo, ver que assim, aquela ação que você vai fazer, não vai fazer bem para ele. Você gostaria que fizesse para você? Não. Então acho que eu não vou fazer para ele. Eu queria ir em tal lugar, mas assim, ele está precisando de mim. Eu vou depois. Pensa naquele que está aflito.
naquele que está com um conflito interno. E isso também faz parte das características de um homem de bem. Um outro item é: o homem de bem é virtuoso. Não tem ódio nem desejo de vingança, perdoa e esquece as ofensas. Palavras de Jesus: atirai a primeira pedra quem nunca pecou. Estuda e reconhece as próprias imperfeições. Bom, uma das coisas que a gente trabalha muito também dentro do Espiritismo é a questão da reforma íntima. Então, você enxergar ou você conseguir analisar, trabalhar o autoconhecimento para conseguir mudar. Todo ser humano tem luz e sombra, tem o lado bom e o lado, eu não digo o lado ruim, eu digo assim, é o lado luz e o lado sem luz, é o lado Deus e o lado da ausência de Deus. E nesse lado sombra é um lado que são os nossos defeitos. Cada um tem a sua particularidade. A questão dessas imperfeições que fala aqui é a questão de a gente fazer essa análise interna. Aonde é que eu estou errando? Será que eu sou bem? Será que eu estou perdoando aquela pessoa que poderia ser perdoada? Será que não tenho ninguém para pedir perdão? Ou, eu sou muito orgulhosa. Isso é um grande defeito do ser humano. Eu não vou pedir perdão de jeito nenhum. Quando a gente trabalha com autoconhecimento ou com a reforma íntima, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar se analisar. É tentar enxergar quais são os nossos defeitos. Isso é muito difícil, porque nós normalmente olhamos o defeito do outro. Nós normalmente conseguimos olhar todas as imperfeições do outro e nós nunca, nós temos isso ou aquilo, é pouquinha coisa. Então a questão do autoconhecimento leva você a se observar. E a primeira situação que acontece é você primeiro reconhecer. Você vai reconhecer algum defeito ou alguma imperfeição sua, e o reconhecer não significa que você vai mudar. O reconhecer seria primeiro assim, você enxerga, eu tô vendo, realmente, eu tenho isso. Depois que você reconhece, você vai começar a atuar de forma a tentar mudar. Essa mudança não é de um dia para o outro, não é. Isso muitas vezes são várias vidas para te conseguir mudar uma imperfeição muito grande que a gente tem, né? Essa questão de o perdoar e pedir perdão é muito difícil muitas vezes. Existem situações muito difíceis de a gente conseguir lidar, de perdoar, né? Eu dou um exemplo muito forte, porque eu tenho uma relação muito difícil com um irmão. E durante o tratamento, talvez seja uma mágoa que eu tenha levado e depois eu acabei, digamos que eu estou tentando perdoar. O meu irmão nunca me ligou enquanto eu fiquei doente. E eu percebi assim que ele nunca vai achar que isso é errado. E eu acabava ficando com o sentimento de que ele tinha que me pedir perdão. E dali a pouco eu comecei a ver que, na verdade, assim, independente se ele me pedir perdão, eu tenho que perdoar ele dentro da ignorância dele, talvez, de ele não conseguir perceber que ele foi negligente ou que ele não veio conversar comigo no momento em que eu precisava da minha família, precisava de apoio. Então, assim, eu olho que se ele não teve a capacidade de vir a mim ou de me pedir perdão, eu peço perdão a ele por outros sentimentos ruins que eu já tive, ou pelo próprio sentimento de mágoa que eu tive por ele. A última conversa que eu tive com ele por telefone, eu pedi perdão para ele. Ele, não, mas você não fez nada. Eu disse, não, mas eu prefiro eu fazer a minha parte. Então, é muito difícil isso. Ele sempre foi uma pessoa muito difícil, muito problema, muito conflito em família.
E eu vi que é pior. A gente se envenena, a gente acaba se envenenando no momento que a gente tem esse sentimento de raiva. Então, eu estou dando um exemplo da questão do perdão porque é uma coisa muito difícil para nós seres humanos, a questão do perdão. E ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou assim, que não é nosso, a gente ainda não tem condições de perdoar. Porque o perdão é algo que só espíritos muito elevados que conseguem realmente ter de coração. E aí eu respondi para ele assim, até concordo contigo que pode ser que a leitura de um perdão de um espírito elevado é muito mais profunda. Mas a gente tem que pedir e tem que perdoar dentro da nossa capacidade moral que nós temos hoje como seres humanos. Se ela não é o perdão absoluto, mas é o perdão que nós conseguimos trabalhar. É o que nós conseguimos interpretar sobre perdão. Então, essa questão de reconhecer as próprias imperfeições é algo muito difícil, mas é algo bastante necessário para que a gente consiga um dia se transformar numa pessoa de bem, num homem bom, ou copiar, ou ser como Jesus, né? Que está muito longe para isso. A questão também das vaidades, das riquezas, né? Em relação aqui, vamos ver aqui, ó. Que as pessoas se envaidecem da sua riqueza, mas que o homem bom, ele não se envaidece disso e nem de vantagens pessoais, porque ele tem a concepção de que aquilo que foi dado poderá ser tirado. Então, muitas vezes, assim, tem pessoas que possuem toda uma questão de vida, uma situação financeira, né, muito melhor do que de outras pessoas e acaba utilizando isso como uma grande vaidade e acaba atropelando outras pessoas que são subordinadas e tratando mal essas pessoas. E aqui se trabalha muito que essa questão dessa vaidade, dessa coisa, eu tenho, eu posso, também pode não ter de uma hora para outra. Porque as pessoas as pessoas passam por diversas situações para aprender a lidar com elas. Então, assim, existem vários textos que realmente falam que quem tem uma situação financeira melhor acaba sendo muito mais difícil trabalhar. Porque é difícil você saber quem realmente te ama, se é pelo material ou é como ser humano. É você saber lidar e ser caridoso de uma forma a nunca esperar a recompensa. E uma pessoa que tem menos condições acaba fazendo isso de uma forma muito mais natural. Então, assim, aquilo que foi dado pode ser tirado. Se você não souber utilizar aquilo para o bem do próximo também, você também pode perder isso. Para quê? Para que você aprenda, já que você não está usufruindo de todas essas riquezas para fazer bem para o outro, para valorizar as outras pessoas que estão trabalhando por você, você também você não está dando valor àquilo, você não está aprendendo. Então essa vaidade realmente é uma vaidade que não faz parte de um homem de bem. O homem de bem, aqui, o outro item, o homem de bem conhece a transitoriedade dos meios materiais, que era o que eu até estava falando agora. Não usar dos bens que lhe foi concedido para suas vaidades, pois que terá que prestar contas dos benefícios que prestou por ter esta vantagem, utilizando esta vantagem para ajudar ao próximo. Trata seu subordinado com benevolência, evita tudo que possa tornar mais penosa a posição subalterna. E, em contrapartida, o subordinado deve compreender os deveres que a sua posição ocupa e se empenha em cumprir. Não é o que ele faz, mas como ele faz. Então, aqui existem as duas situações. É a situação de você estar com uma posição como é que eu vou dizer? Que você está lidando com uma situação em que você tem subordinados
e você saber lidar com outro ser humano, sabendo que o outro ser humano, que é o teu subordinado, é igual, é o seu igual, e ele está passando por trabalho, e você tornar menos penosa aquela situação. Porque muitas vezes tem pessoa que trabalha uma vida inteira e não consegue, e tem uma vida difícil, tem uma saúde mais complicada, tem pessoas da família com problema de saúde, e a pessoa que tem mais condições, ou financeiramente é um superior, pode muito bem tá ajudando essa outra pessoa. Então, a posição de você estar aqui, né, encarnado, numa posição financeira melhor, ou numa posição às vezes até intelectual melhor, te dá ferramentas para ajudar as outras pessoas. E se você não sabe utilizar isso, é porque você não está conseguindo fazer a leitura do que você está fazendo aqui, ou do que você tem que aprender com aquilo, ou de que forma que você pode estar ajudando aquelas outras pessoas que têm menos condições, seja financeira, seja intelectual. Porque muitas vezes o subordinado tem uma intelectualidade muito melhor que a do superior. E você tem que reconhecer isso. A gente tem que respeitar, tem que existir um respeito entre os seres humanos. Saber que hoje nós estamos encarnados aqui numa situação e que numa próxima encarnação a gente pode vir de uma forma completamente diferente e completamente oposta. O respeito que você transmite hoje para o seu irmão ou para as pessoas que você convive, certamente vai ser o respeito que você vai ter se tu vier numa outra situação. Então é uma ação e reação. Você faz o bem para o outro, o bem vai voltar para você. O correto, é claro, é que sempre isso aconteça, mas muitas vezes você faz o bem e a outra pessoa nem sempre vai te dar um retorno positivo. E aí, qual é o seu posicionamento diante disso? Se trabalhar com essa questão do que a gente veio fazer aqui, qual a evolução de ser um homem de bem? É você dar o retorno fazendo bem, mesmo se você tiver uma ação da outra pessoa que seja o mal. Então, o posicionamento do ser humano normalmente é sempre esperando, não, eu só faço se ele fizer o bem. Mas aí a gente tem essa questão das leis, as leis do homem de bem, que eles te transformam mediante você fazer o bem sem olhar a quem. Jesus fez isso. Jesus mesmo, diante de todas as situações difíceis, ele nunca deixou de dar um sorriso. Ele mesmo, a situação do Judas ter denunciado ele, e ele ter ido para a cruz, quando um anjo chegou para ele, ele estava lá balbuciando, quase indo para junto de Deus, foi um anjo perguntar para ele: o que você quer? A gente não está entendendo. E o anjo saiu correndo. Na verdade, Jesus pediu para que o anjo fosse até Judas, porque ele estava se suicidando, e pediu para que ele fosse ajudar Judas. Então, esse tipo de ação é ação que exemplifica como a gente, como ser humano, aonde nós precisamos crescer. A gente não precisa ficar esperando que nos façam o bem. Ou se a gente faz o bem, se o outro faz o mal, perdoa. Ou não vai de novo, não retorna com a ideia de fazer o mal, não. Porque aí você está andando para trás. Aí você não está fazendo o papel de evolução que você teria que estar fazendo aqui. É claro que não estão assinaladas todas aqui as situações que fazem com que o homem, as qualidades de um homem de bem, mas as que se destacam, né? O que cabe a nós? O que cabe a nós, seres humanos? Que a gente se esforce por possuir, por ter essa questão da benevolência com o próximo, de ter essa questão de não olhar a quem que a gente está fazendo, de a gente estar sempre procurando fazer o bem, a caridade, fazendo esses itens aqui da forma como eu estou expondo, o restante vai conduzir para o caminho correto.
Porque parece pouca coisa. É caridade, é você praticar as leis de Deus, é ter uma fé verdadeira. Mas, assim, esses itens básicos nos levam para o caminho que é o caminho que a gente precisa percorrer. Porque muitas vezes a gente está assim, eu, como qualquer pessoa, às vezes eu me perco. Às vezes eu penso assim, o que eu vou fazer agora? Sabe, assim, às vezes eu perco assim, essa questão da fé. Eu não estou mais indo no centro espírita, eu preciso ir. Não, mas eu não quero mais. E aí, de repente, eu vou ler, ou eu vou meditar, ou eu volto a essas questões, ou eu volto ao aprendizado da minha situação de doença, e aí eu vejo que, não, aquilo é o momento. Eu preciso voltar para os trilhos. Eu preciso voltar a pensar no próximo de uma forma caridosa, ou na minha família, ou para os meus filhos. Então, assim, o andar no trilho não é fácil. A gente está muito longe disso. A gente está sempre assim, vou escapar por aqui. Eu vou pegar um atalho. Não, eu estou um pouco perdida. Não estou conseguindo andar para frente. Não, eu dou um passo para trás. Mas é muito importante que a gente, de vez em quando, pare, seja para ler qualquer coisa em relação ao Evangelho, ou em relação, às vezes, assim, até uma mensagem, que hoje a gente utiliza muito Facebook, Instagram e tal, e às vezes a gente está numa situação de angústia interna, às vezes a gente assim, eu quero mais que aquela pessoa se ferre, aí de repente tu lê um texto que leva exatamente a esses itens que eu falei, que é aquela questão de tu levar um tapa num lado e você oferecer a outra face, essa questão de você doar sem pedir o retorno, tu fazer por satisfação e nunca pensando na retribuição, tu volta pro trilho. Tu lê uma mensagem lá que te diz assim, a cada um faz o seu caminho, sabe? Não pense mal daquela pessoa, o que for dela vai retornar, porque existe essa uma reação, não sou eu que vou julgar, é a consciência de cada um. Então o julgamento é muito complicado, a gente julga muitas outras pessoas e esquece de fazer o nosso papel, esquece de pensar naquilo que a gente está fazendo de errado ou que a gente está deixando de fazer. Ser um homem de bem está muito longe realmente da nossa realidade hoje, porém é uma questão que a gente não... A fé em Deus nos leva a acreditar que é o caminho que a gente precisa seguir, que a gente precisa utilizar o exemplo de tantas pessoas que fizeram o bem, de tantos homens de bem que estiveram aqui no planeta e que ainda estão, que fazem, pessoas a gente conhece, pessoas muito próximas a nós que acabam fazendo bem e tem a satisfação por aquilo. Existe uma paz de espírito nessas pessoas que fazem o bem para o próximo. E é esse o caminho, é esses os exemplos que a gente tem que seguir. É esse o caminho que Jesus mostrou para nós. Sabe, assim, eu sempre questionei muito essa questão do Evangelho, né? Eu leio, não leio, eu leio trechos, né, do Evangelho. E existem algumas coisas que às vezes tu lê e tu diz, meu Deus, era exatamente para mim. As próprias palestras são assim, né? A gente vem para a palestra e a gente diz, eu precisava ouvir isso. E isso é a situação que você precisa voltar para os trilhos. Às vezes a gente vem para a palestra porque a gente se desorganizou durante a semana. Eu preciso de um descanso, eu preciso ouvir uma outra pessoa falar. E a gente sempre, o Espiritismo sempre trabalha muito essa questão da caridade, muito essa questão do fazer o bem para o próximo, muito essa questão do perdão, do amor, que nada mais é do que o que Jesus fez aqui. Os exemplos que que Jesus nos trouxe, foi para que a gente entendesse qual é o caminho que a gente tem que trilhar. Mas que vai demorar muito para a gente chegar, a gente sabe que as nossas imperfeições são muito gigantescas. Mas a gente não pode desistir. E quando parece que a gente desiste, é que as situações difíceis acontecem.
é que as doenças vêm, que os conflitos acontecem, que as situações na nossa vida complicam. É para a gente de novo sentar e ter fé e entender que não, a gente não está no caminho certo, porque alguma coisa errada a gente está fazendo. E a gente ter a humildade de entender que a gente não sabe nada é muito difícil, porque as pessoas, eu sei, não, eu entendo isso, eu entendo aquilo. A gente entende muito pouco, a gente sabe muito pouco e a gente compreende muito pouco dessas questões que estão escritas no Evangelho, das parábolas. Cada vez que você lê um livro, você entende um pouco mais. E assim é a vida. Cada vida que a gente vive aqui, a gente entende um pouco mais. A gente melhora um pouco. A gente se torna uma pessoa melhor, com o objetivo de um dia ser um homem de bem. Eu vou ler aqui, capítulo 49 do livro Religião dos Espíritos de Emmanuel. É uma obra psicografada por Chico Xavier, tá? Fala o seguinte: o homem bom. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutilmente: Mestre, o que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez, que te inibe a manifestação do verbo escorreito, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. E imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável, e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. E imagina-te caído e desfalecendo na via pública, e você ser consolado nos braços de alguém que te oferece amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento de que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, tendo amargura, escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro sob o sarcasmo de muitos e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-se o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, num intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: Em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade, segue adiante e faz também o mesmo. Não é o que sofre que é o que mais evolui, o que mais aprende, o que mais está próximo de ser um homem do bem, e sim aquele que te dá acalento, aquele que te dá atenção, aquele que faz a caridade. Então, essas situações são que exemplificam como a gente conseguiria trilhar pelo caminho, chegar a ser um homem do bem. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a casa, aos espíritos de luz que estão aqui junto com a gente, e espero que todos tenham uma ótima semana e consigam sempre voltar para o trilho com o objetivo de um dia a gente conseguir ser considerado homens do bem. Boa noite.